Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como foi louvado, né, irmãos? Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor essa noite, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, muito feliz de estar aqui de volta também. Estava sentindo falta, apesar que foi pouco tempo, né? Mas já faz falta, sim, a comunhão com os irmãos. E eu quero convidar a igreja nessa noite, noite de Santa Ceia, para nós abrirmos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ler alguns versículos aqui. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21 é fácil de achar, né? Só ir lá para as últimas páginas da sua Bíblia, e aí você vai estar encontrando Apocalipse, capítulo 21. Nós podemos dizer que este é o final, né? Capítulo final da Bíblia. Tem o 22 ainda, né? Mas assim, os capítulos finais, podemos dizer que é o final desse livro. E irmãos, o que Deus me ensina com esse capítulo de Apocalipse, capítulo 21 e 22, é que a história com Deus tem um final feliz. Muitas histórias nessa terra até têm finais tristes, né? Mas com Deus o final é feliz. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, a palavra diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Hoje foi louvado aqui no hino da harpa, né? Irei eu para a linda cidade. Então veja que confirmou, né, irmãos? Não combinamos nada. Então aqui diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Quero que os irmãos memorizem isso. Uma esposa adornada para o seu marido. Aí vamos lá para o versículo 9. Versículo 9 diz: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Memorize isso aí também. A esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Amém, meus irmãos? Só até aí os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus com o coração agradecido ao nosso Deus por essa noite. Meus irmãos, como eu falei, né, feliz de estar aqui de novo com os irmãos na comunhão. Fizemos ali um breve passeio, uma breve viagem. Foi muito bom porque nós precisamos de um descanso, né? Precisamos muitas vezes recarregar as baterias. E ontem nós estivemos no casamento da minha prima. Casamento da mãe da Júlia, né? A Júlia não está nem aqui presente hoje, porque está descansando também um pouquinho. Mas teve o casamento da minha prima, irmãos. E neste casamento, Deus me inspirou nessa palavra. Inclusive, hoje não teve o estudo bíblico, por causa disso também. Chegamos de viagem, já tinha um casamento no outro dia. E ontem foi um pouco cansativo, chegamos um pouco tarde, né? Então hoje nós precisávamos recarregar as nossas baterias, descansar um pouco. Por isso não teve o estudo bíblico, mas domingo, se Deus quiser, estaremos aqui com o estudo bíblico, normalmente, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu fui para este casamento, e aí Deus, Ele me inspirou nessa palavra, me inspirou a trazer essa mensagem hoje. Porque se nós formos observar bem, a Bíblia, ela começa com o casamento, e ela termina com o casamento também. Lá em Gênesis, começa com o quê? Com o casamento. E quando nós vamos lá para Apocalipse, que nós lemos aqui também, termina com o casamento também. Então nós vemos que o casamento, ele tem um simbolismo muito grande na Bíblia. O casamento, ele tem uma representação muito grande na palavra do Senhor. Veja que lá na Bíblia começa a história de Deus com o ser humano, começa com um casal, começa com um lugar abençoado, começa com uma árvore e começa com um fruto nessa árvore. O casal, Adão e Eva. O lugar abençoado, o jardim do Éden. A árvore da vida, que estava no meio do jardim. E o fruto da árvore da vida, que dá a vida eterna. E quando nós vamos lá para o final da Bíblia, lá para Apocalipse, nós vemos também um casal,
Que casal é esse? Jesus e a sua noiva. O cordeiro e a sua noiva. Então no final da Bíblia também um casal. No final da Bíblia um lugar abençoado. Que lugar abençoado é esse, pastor? A Nova Jerusalém que desce dos céus. E na Nova Jerusalém nós vemos também uma árvore. E nessa árvore o fruto da árvore da vida também vai estar no meio da cidade da Nova Jerusalém. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa Deus restaurando toda a alegria que Ele queria colocar no coração do ser humano. Significa Deus restaurando o projeto da vida eterna. Deus restaurando o projeto de bênçãos que Ele tem na vida do ser humano. Porque Deus, Ele nos criou para sermos abençoados. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, vai dizer o seguinte, aliás, versículo 17. Vai dizer que Deus, irmãos, Ele nos dá todo o dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Porque Ele, segundo a sua boa vontade, nos gerou para que nós fôssemos como primícias de toda a criação. E sabe o que é primícia? Primícias são os primeiros e os melhores. Primícia não é apenas os primeiros. Primícias são os primeiros e os melhores. Ou seja, Deus não nos criou em primeiro lugar. Primeiro Ele preparou todo o ambiente. Preparou ali o jardim, preparou as plantas, os animais. Depois Ele criou o ser humano. Mas Ele nos deu prioridade da sua criação. Ele nos colocou em primeiro lugar da sua criação. Por isso que Ele falou para o ser humano dominar sobre todas as coisas. Então, irmãos, Deus, Ele nos criou para nós sermos abençoados, para nós sermos felizes, para nós sermos vitoriosos. Mas aí algo deu errado. Não da parte de Deus, mas da parte do ser humano. Porque o ser humano fez a sua escolha. O ser humano foi criado com o poder de escolha. E o ser humano escolheu desobedecer a Deus. O ser humano escolheu ouvir a voz da serpente. Com isso entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a tristeza, entrou a angústia, entrou os problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais, toda sorte de problemas entrou quando o pecado também entrou no mundo. Mas Deus, Ele não desistiu de abençoar o ser humano. Por isso, Ele enviou o seu Filho. Lá em Gênesis já existia essa profecia, que da semente da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa lhe feriria os pés, mas este esmagaria a cabeça da serpente. Então veja que Deus, Ele nunca desistiu de abençoar o ser humano. Deus, Ele nunca desistiu de alegrar o coração do ser humano. Deus, Ele nunca desistiu de dar vida eterna para o ser humano, irmãos. Então veja que o casamento era representado ali desde Adão e Eva. E no Antigo Testamento nós vemos um casal também. No Antigo Testamento nós vemos que Deus é o marido e nós vemos que Israel era a noiva. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí aparece Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento também, meus irmãos. Veja que o casamento tem uma representação muito grande na Bíblia. Jesus, Ele foi para essa festa de casamento e Ele não deixou a alegria faltar, Ele não deixou a provisão acabar, porque o vinho naquela época simbolizava isso. Simbolizava celebração, simbolizava alegria, simbolizava provisão. E quando o vinho se acabou, Jesus, Ele foi lá, irmãos, e proveu tudo o que faltava para este casamento. Então nós vemos o simbolismo do casamento também na vida de Jesus. E aí quando nós vamos um pouquinho mais para frente ali nos ensinamentos de Jesus, a Bíblia fala de uma parábola. Lá em Mateus capítulo 22, é a parábola do grande banquete, do banquete das bodas. Essa parábola diz o seguinte, que um rei, ele ia fazer ali uma festa para o seu filho. A festa para celebrar o casamento do seu filho. E ali ele convidou várias pessoas. Convidou ali várias pessoas, irmãos, para ir para essa festa. Mas essas pessoas começaram ali a arrumar pretexto para não ir para essa festa. Ah, eu não posso ir porque eu tenho que fazer isso. Eu não posso ir porque eu estou ocupado demais. Eu não posso ir por causa daquilo. E essas pessoas não foram. O rei se sentiu indignado. O rei se sentiu contrariado. Aí o rei, irmãos, além disso tudo, o rei mandou mensageiros. E além deles não irem, eles pegaram e mataram os mensageiros do rei. Isso significa quando Deus envia os seus profetas, e as pessoas matam os profetas,
os seus missionários, e as pessoas matam os missionários também porque não querem ouvir a verdade. E aí eles mataram os mensageiros de Deus, os mensageiros ali desse Senhor. Aí esse Senhor disse o seguinte: tá bom, então já que esses primeiros convidados não quiseram vir, a Bíblia fala que esse rei mandou matar, incendiar a cidade toda, daqueles que não quiseram vir, e mataram os seus servos. Aí esse Senhor falou: já que eles não quiseram vir, agora vocês vão sair e vocês vão pegar aí pelos becos, pelas vielas, pelos bares, pelos prostíbulos, pelas casas de recuperações, aonde tiver um necessitado querendo vir para a minha festa, vocês vão persuadir eles a virem para a minha festa, para que a minha casa fique cheia. E aí eu aprendo uma coisa interessante, né? Nós sempre falamos assim, dependente da quantidade de gente da igreja, a gente tem que adorar, dar glória a Deus, agradecer. Isso é verdade, irmãos. Nós temos que adorar independente da quantidade de gente, né? Mas essa história de pensar assim, que Deus ele se alegra com a igreja, né, com a casa dele vazia, não se alegra. Porque a Bíblia fala nessa parábola que o rei não ficou satisfeito. E ele mandou chamar várias pessoas para que a casa dele estivesse cheia. Então nós podemos dizer que quem gosta de igreja vazia, irmãos, é o diabo. Deus ele quer a sua casa cheia, mas não é cheia de qualquer jeito, é cheia de adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade, irmãos. Porque para estar aqui e a cabeça estar lá fora é a mesma coisa de não estar, né? Então o rei prefere aqueles que estejam celebrando a ele e celebrando o filho dele. Então ele mandou pegar essas pessoas, os aleijados, aqueles necessitados, mandou persuadir. E o que é persuadir, pastor? Que simbolismo é esse? É quando nós vamos para o evangelismo, irmãos, e nós evangelizamos aquelas vidas. Quando nós insistimos para uma vida para pegar um papelzinho, às vezes a pessoa fica até com raiva, né? Pega até joga fora, mas nós estamos ali entregando. Gosto muito das crianças quando vão entregar. As crianças vão, enquanto a pessoa não pega, eles não param. E eu gosto muito quando as crianças vão entregar, irmãos. Então isso é persuadir. Persuadir é quando você chega para aquela vida, nem que seja pela 30ª vez, mas você fala, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, entregue sua vida para o Senhor. Às vezes aquela pessoa pode ficar até com raiva de você, mas você tem que persuadir. Tem uma tradução que diz até assim, força-os a vir para a minha festa. Forçar no sentido, irmão, de ser insistente. Forçar no sentido de não desistir. Não podemos desistir dessas almas que estão perdidas. A pessoa pode até ficar com raiva no primeiro momento, mas quando essa pessoa estiver necessitada, irmãos, ela vai lembrar daquela palavra que você deixou, ela vai lembrar da oração que você fez, ela vai se lembrar daquele papelzinho que você entregou para ela. Então o rei mandou chamar essas pessoas, e aí essas pessoas encheram a festa nupcial, encheram a casa, né, do Senhor de alegria. Mas tinha uma pessoa que estava ali com a veste, e a veste não estava apropriada para aquela festa. Aí sabe o que esse senhor fez? Esse senhor falou, pega esse aí que não está ali com as vestes apropriadas, vocês vão pegar ele e vão lançar nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, irmãos. Então veja que não é só estar na festa, veja que não é só estar celebrando, veja que não é só estar na casa de Deus, veja que não é só estar dentro da igreja. Nós não podemos estar de qualquer maneira. Existia um padrão, existiam as vestes ali para estar naquela festa, e tinha um que não estava. Estava ali comendo, bebendo, recebendo todas as bênçãos da festa, mas queria estar de qualquer jeito, irmãos, com as vestes inapropriadas. E o que significa isso, pastor William? Nós não estamos falando aqui dessas roupas terrenas nossas, né? Nós estamos falando das vestes de santidade, irmãos. Temos que nos vestir de vestes de santidade para exaltar, glorificar e honrar o dono da festa, honrar o pai que está fazendo uma festa de noivado para o seu filho, irmãos. Então ontem uma coisa me chamou a atenção também, porque o João Paulo, né? Muitos aqui conhecem o João Paulo, o esposo da Sabrina, né? Sabrina, mãe da Júlia. O João Paulo, ele organizou, e ele é um cara muito organizado, ele é muito caprichoso. Pense numa festa linda, irmãos. Pense numa festa de casamento linda, foi a festa que nós fomos ontem, né? A festa do irmão Jesuíno com a minha filha, e essa festa de ontem, para mim, irmãos, foi as festas assim que eu mais me emocionei, que eu mais me senti tocado. Então aquela festa ali linda, tudo organizadinho, cheio de flores. Irmãos, o lugar também era maravilhoso.
o lugar ele tinha uma vista assim, ó, dava para ver o céu azulzinho. E o céu não tinha uma nuvem. Até o céu colaborou ontem com essa festa, irmãos. Também debaixo de tanta oração, tantos meses orando. Então tudo lindo. Cheio de flores, enfeites, velas, tudo iluminadinho, irmãos. Tudo bonito. O noivo, né? O noivo todo bonitão. A noiva linda também. E os padrinhos também tinham um padrão para eles irem para essa festa. Os padrinhos, eles tinham que ir com a calça marrom clara, sapato marrom, tinha que ir com a camisa branca, um suspensório. Hoje em dia está difícil, né? Ver alguém de suspensório. Tinha que ir com suspensório e tinha que ir também com o que mais, lembra? Com a gravata, né? A gravatinha borboleta. Gravatinha borboleta. E eu fui convidado para ser padrinho. Falei, meu Deus do céu, primeira vez que eu vou usar um suspensório na minha vida e a primeira vez que eu vou usar uma gravata borboleta. Porque quando eu via suspensório eu só me lembrava do Chaves, né? É o Chaves que usa esse negócio aí. Mas aí, irmãos, o noivo, ele comprou para todos os padrinhos. Os padrinhos não precisaram nem comprar. Entregou numa caixinha bonitinha, uma caixa de madeira bonita, linda. Entregou o suspensório e a gravata borboleta. Eu pensei, rapaz, acho que eu vou ficar engraçado. Se eu ver meus filhos e o jesuíno rindo de mim, eles vão ver só o que é bom. Eu pensei que ia ficar engraçado. Mas depois que eu me vesti, irmãos, só vi a gente chegando perto de mim. Tá bonito, hein, pastor? Eu falei, rapaz, então o negócio caiu bem, né? O negócio caiu bem. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu estou aqui fazendo uma analogia. Assim como naquela festa terrena não poderia ir de qualquer jeito, nas bodas do Cordeiro também, nós não vamos poder entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, irmãos. Vamos ter que ter as nossas vestes limpas, mas é as nossas vestes de santidade, irmãos, que vão ter que estarem limpas para aquele grande dia. E uma coisa que me alegrou muito neste casamento, irmãos, é porque o casamento da minha prima, da Sabrina, né? Eu sei o tanto que ela já sofreu até chegar a este momento. A minha prima, ela perdeu a mãe, e a mãe dela ainda era nova. Perdeu com aquela doença horrível, né? O câncer. A mãe dela ainda era nova. E aí ela perdeu a mãe dela. E ela já tinha a Júlia. Era mãe solteira, porque o pai não assumiu. Então minha prima, mãe solteira, você imagine. Só tinha ela, né? A mãe dela e a Júlia. E o irmão dela, né? Aí a mãe dela veio a falecer. Ficou só ela, a Júlia e o irmão dela. O irmão dela depois também, né? Arrumou uma namorada, depois casou também. Então eu sei o quanto que minha prima sofreu. Ela até arrumou depois um outro namorado, mas não deu certo também, porque esse namorado só vivia levando ela para as festas, ela tinha que ir junto. E ela era uma levita do Senhor também, adorava a Deus na igreja. Nós nos convertemos juntos, irmãos. A primeira igreja nós congregávamos juntos. Então ela chegou um momento que, com a perda da mãe, com algumas decepções que ela teve na vida emocional, sentimental dela, ela começou a esfriar da igreja também. Começou a se esfriar da presença de Deus. E chegou um momento que ela se afastou por algum momento da presença do Senhor. Parou de louvar, parou de ir para a igreja. E aí eu sei o quanto que ela sofreu. E ela muitas vezes não era de falar, né, conversar muito com a gente. Então só Deus sabe o tanto que ela sofreu por isso. Só que aí, irmãos, ela não estava no lugar que Deus queria para ela. Porque quando ela arrumou esse outro namorado que levava ela para as festas e tudo, ela mesmo falou para minha esposa. Falou, eu me sentia como um peixe fora do aquário. Eu me sentia como um peixe fora do oceano, porque eu sabia que ali não era o meu lugar. E ela se sentia triste. Porque realmente, irmãos, tem um louvor que fala, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Ontem, outra coisa me chamou a atenção nessa festa. Ontem nessa festa o lema foi esse, a alegria do Senhor é que é a nossa força. O João Paulo falou, olha, eu fiz toda essa festa e fiz questão de não ter nenhuma bebida alcoólica aqui. Tem um monte de drink ali, ó, mas é refrigerante, é suco, né, leite moça, né, aqueles drinks, aquelas bebidas deliciosas. Mas ele falou, eu fiz questão de não ter nenhuma gota de álcool aqui. Porque no mundo nós pensamos que para nos alegrar nós temos que beber, né? A festa só é boa se tiver bebida. Eu só vou me divertir se eu encher a cara. Nós pensávamos isso no mundo. Mas ontem ele falou, a alegria do Senhor é que vai ser a nossa força aqui. E aí, irmãos, tinha um grupo ali louvando, este grupo começou a louvar ali vários louvores, mas aqueles louvores mais agitados, igual foi louvado aqui hoje. E eu vi os crentes começaram a pular, irmãos, os crentes começaram a dançar e a pular. Irmãos, aquilo foi tão contagiante, eu só não pulei porque meu pé estava doendo que só. Doendo de tanto andar lá em Caldas Novas, né?
Pensa num pé que estava doendo. Cirurgia há pouco tempo, fiquei na minha lá. Mas quando eu procurei minha esposa do meu lado, cadê minha esposa? Que está lá no meio da pipoca, lá dançando, irmãos, pulando, se alegrando na presença do Senhor. Eu falei, quem disse que tem que encher a cara para se alegrar? Essa é a verdadeira alegria, porque essa alegria, ela vai permanecer. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria diante da presença de Deus, ela é uma alegria eterna, irmãos. Minha prima estava lá também, toda alegre, assisti, toda feliz, toda alegre. Olha a minha prima aqui, que eu dei o testemunho domingo passado dela, irmãos. Está aqui, olha só como Deus é maravilhoso. Domingo passado o estudo bíblico era: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acabamos de dar o estudo bíblico, minha prima apareceu aqui. Falou, William, eu quero renovar minha aliança. E hoje ela está aqui, para a honra e para a glória do Senhor, irmãos. Então estava ali toda alegre, e hoje Deus manda te dizer, se foi louvado aqui. Deus, ele diz, essa alegria não vai acabar. Essa alegria não vai ter fim. Essa alegria só acaba se você deixar isso entrar na sua mente. Ah, minha alegria acabou. Não, isso o inimigo vai querer botar na sua mente. Quando o inimigo quiser fazer isso, você fala, não, eu ouvi Deus dizer, através da boca do pastor e através dos louvores, essa alegria não vai ter fim. Essa alegria não vai acabar. Isso, essa alegria não vai mais sair. É isso mesmo. A Bíblia fala, ó, a tristeza segundo o mundo produz, a tristeza segundo o mundo produz a morte. Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, mesmo às vezes, quando a gente pensa que está triste ali, pode ser algo que Deus está trabalhando dentro de nós, para que a gente venha mais aos pés dele. Não é essa tristeza do mundo que produz morte. Às vezes é algo que Deus está trabalhando dentro de nós, para que a gente venha estar cada vez mais aos pés dele, irmãos. Então, minha prima, ela passou por todos esses momentos de dificuldades, mas ela perseverou em Deus. Ela sempre pediu oração para mim e para minha esposa. Sempre pediu, irmãos. Ela já frequentou outras igrejas também, né? Às vezes ela frequenta essas igrejas grandes aí, mas ela sempre pediu oração para mim e para minha esposa. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. E ali ontem, o esposo dela estava dando testemunho na hora do casamento de como conheceu ela. Conheceu ela na academia e ofereceu, sabe o que para ela? Ofereceu para ela um suco de limão e sem açúcar. Aí eu pensei, meu Deus, desse jeito aí é difícil de ganhar alguém. Não, Jó? Desse jeito aí é difícil de ganhar alguém. Vai ganhar, a pessoa ali oferece logo um suco de limão e sem açúcar, meu Deus do céu. Mas, irmãos, foi isso que ele ofereceu para ela, na academia, né? Aí disse que foi ali tentando conquistar ela, foram 3 meses para ter a resposta dela, irmãos. Porque ela é uma pessoa, né, que já aprendeu a ter cuidado. Ela não vai em qualquer onda, não. Ela aprendeu a ter cuidado. Então foram 3 meses para o João Paulo ter a resposta. Mas, irmãos, Deus ali já estava unindo propósitos. Deus já estava ali unindo essas vidas, irmãos. Minha prima deu a resposta sim para ele, né? Já tem vários anos que eles estão juntos, quase 10 anos, casaram no civil. Mas ontem foi o dia que Deus preparou aquela cerimônia para eles estarem celebrando essa união. E uma coisa que Deus fez, porque Deus, ele colocou o João Paulo não somente na vida dela. Deus, ele colocou o João Paulo também nas nossas vidas. Deus, ele colocou o João Paulo para ajudar essa igreja, para abençoar essa igreja também. Deus, ele colocou o João Paulo para estar ajudando no evangelismo também, irmãos. Pensa num sujeito que gosta do evangelismo, irmãos. Gosta dessa igreja, gosta do evangelismo, gosta dos irmãos. Ele não vê a hora assim, né, quando chega o dia do evangelismo. Faz a sopa com todo amor, com todo carinho, louva, ele faz com toda alegria. Hoje ele ia viajar com a minha prima. Mas antes de viajar com a minha prima para curtir a lua de mel, ele já falou para minha esposa ontem: pastora, não vamos esquecer da sopa não, né? Aí minha esposa falou: vamos não, João Paulo, nós vamos fazer a sopa. Então veja como Deus faz. Aquilo que você pensa muitas vezes que é o fim, é só o começo da virada de Deus na sua vida. É só o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quando Deus escolheu a minha tia, foi quando eu decidi entregar minha vida para o Senhor. Minha outra prima também entregou minha vida para o Senhor. Meu irmão entregou a vida para o Senhor, irmãos. Então veja o propósito de Deus. E aí Deus começou a mudar as nossas vidas. Deus começou a mudar a nossa história. E aí Deus colocou o João Paulo na vida da minha prima. Então, irmãos, nós nunca podemos desistir da nossa bênção. Nós nunca podemos desistir da nossa vitória. Nós nunca sabemos quando vai chegar essa vitória, essa virada tão grande. Eu imagino que minha prima passou muitos dias da vida dela pensando isso também. E agora, o que será de mim?
acabou a minha alegria, acabou a minha paz, acabou a minha felicidade, mas tudo era só o começo. O propósito de Deus, irmãos, era levar assim minha tia precocemente, para nós, né? Porque para Deus foi no tempo certo. Mas antes de Deus escolher minha tia se converteu ao Senhor, né? Que ela ia para a igreja, mas não era tão firme. Mas antes de Deus levar, ela resolveu se batizar. Ela ficou firme na presença do Senhor, e através desse projeto que Deus teve na vida dela, Deus ele também entrou na minha vida, entrou na vida da minha família, entrou na vida da minha prima, entrou na vida do Gustavo, que pregou aqui na quinta-feira também. O Gustavo é irmão da Sabrina. Então, para Deus fazer essa obra na vida do Gustavo também, eles tiveram que passar por isso. Então, nós nunca podemos desistir. Porque, irmãos, Deus ele tem vitória para as nossas vidas. Lá em Gênesis deu errado. O primeiro casal deu errado. O primeiro Adão deu errado. Mas veio o segundo Adão. E quando nós chegamos nesse texto aqui de Apocalipse capítulo 21, aqui fala, irmãos, que vai acontecer esse casamento, que vai acontecer esse noivado, e todos nós vamos para a nova Jerusalém que desce dos céus. Lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais angústia, lá não vai ter mais preocupações, lá só vai ter alegria, só vai ter gozo, lá vai ter a vida eterna, lá só vai ter coisas boas, irmãos, para as nossas vidas. A Bíblia fala que lá vai ter ruas de ouro, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a presença do Senhor vai estar naquele lugar. Vai ter ruas de ouro, vai ter mar de cristal. Diz que a glória do Senhor não vai precisar nem de sol, não vai precisar nem de lua. Diz que a glória do Senhor vai iluminar todo aquele lugar. Agora imagine que lugar lindo é esse. Porque ontem eu falei para o João Paulo também. Falei, João Paulo, eu já posso contemplar aqui no mundo espiritual. Aqui está cheio de anjos celebrando. Cheio de anjos voando por aqui, celebrando, se alegrando com essa união. E eu pensei, se esse lugar aqui é lindo, se esse lugar é bonito, imagine na nova Jerusalém que desce dos céus. Se aquele casamento de ontem foi lindo, imagine as bodas do Cordeiro, meus irmãos. Então vai ser um lugar muito lindo. Vai ser um evento, irmãos, muito maravilhoso. Vai ser um evento a qual nunca aconteceu e nunca mais acontecerá. E nós temos que estar lá. Nós temos que vestir as nossas vestes de santidade e estar neste lugar. Porque tem outro evento também que fala de casamento na Bíblia. Que fala das 10 virgens, né? 10 virgens, 5 eram sábias e 5 eram tolas. As que eram sábias, prepararam ali o seu azeite. As que eram sábias se prepararam para aquele grande dia, para quando o noivo chegasse. Porque ontem no casamento, o noivo estava esperando a noiva lá no altar. Mas a Bíblia fala dessa parábola, irmãos, que as noivas, as virgens ali, né, as virgens que eram as damas de honra, tinham que esperar o noivo. Já era um pouco diferente, né? As damas de honra que tinham que esperar a hora que o noivo chegasse para a festa nupcial. Aí a Bíblia fala que as sábias acumularam ali, guardaram os seus azeites. Mas as tolas não guardaram os seus azeites. Ficaram aí deixando para depois. É o perigo de se deixar para depois. Mais tarde, mais para frente eu vou ter um compromisso melhor com Deus. Mais para frente eu organizo minha vida espiritual, ainda tem tempo. Mais para frente eu organizo minha vida espiritual. E aí vai procrastinando. E aí vai retardando aquilo que é para fazer. Mais para frente, quando eu estiver mais velho, eu vou ter um compromisso com o Senhor. Mais para frente eu vou para a igreja. Mais para frente eu vou ser mais atuante na obra de Deus. Deixa mais para frente. Essas virgens tolas começaram a deixar mais para frente. Aí a Bíblia fala que chegou um dia, irmãos, que ouviu-se um grito, lá vem o noivo. Quando ouviu esse grito, lá vem o noivo, as que estavam com azeites entraram dentro da porta, por aquela porta, e a porta foi fechada. E as tolas que chegavam sempre atrasadas, as tolas eram aquelas que estavam sempre atrasadas, né, para tudo. As tolas, irmãos, quando chegaram a porta já estava fechada. E elas bateram na porta querendo entrar. E aí elas ouviram aquela frase que é a frase mais triste que o ser humano pode ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês tiveram esse tempo todo para encher a lamparina de vocês? Vocês tiveram esse tempo todo para me buscar
com mais dedicação? Vocês tiveram esse tempo todo para estar na minha presença e não estiveram, e agora que a porta se fecha, é que vocês querem vir até mim? Irmãos, tem uma frase que diz o seguinte: chegará um tempo onde não haverá mais tempo. Nós temos que nos dedicar mais ao Senhor, é agora. Nós temos que buscar mais a Deus, é agora, irmãos. Nós temos que adorar mais, é agora. Porque a porta da graça vai se fechar, e depois que a porta da graça se fechar, vai ser tarde demais. Não adianta se arrepender naquele grande dia, porque naquele grande dia não vai ter mais arrependimento. O momento de se arrepender é agora, é no dia que se chama hoje, meus irmãos. E as virgens tolas ainda quiseram pegar azeite, né, das virgens sábias. Me dá aqui o seu azeite. E as sábias falaram: não, se eu te der o meu azeite, vai faltar tanto para você como para mim também. Sabe o que isso significa? Isso significa que a salvação, ela é individual. Eu posso te ajudar em oração, mas eu não posso, irmãos, receber a bênção por você. A bênção, ela é sua. A libertação é sua. A salvação pertence a você. Se eu orar, eu vou receber minha libertação. Eu vou receber minha bênção. Eu vou receber a minha salvação. Mas eu não posso receber por você. Eu posso te ajudar em oração. Mas todos nós temos a responsabilidade de estarmos com as nossas lamparinas cheias, irmãos, para que naquele grande dia a gente possa se encontrar com o noivo e a alegria, ela vai ser eterna. Como eu disse, todas as vezes que a gente viaja, né, que a gente faz um passeio, a gente ora muito, né, para Deus guardar a igreja, a gente ora para os irmãos, né, ajudarem aqui com dedicação, como a nossa irmã Marina falou. Foi muito tempo para a gente poder viajar, sair. Tivemos que passar vários anos sem poder viajar, porque os projetos eram novos, a igreja ali, a gente estava começando a cuidar da igreja, e teve uma vez que a gente viajou, irmãos, que não foi quase ninguém para a igreja, foi umas 2, 3 pessoas para a igreja. Então isso nos causava preocupação. Hoje em dia nós podemos ir mais tranquilos, porque nós sabemos que nós podemos deixar a igreja, né, na mão de pessoas que amam a obra do Senhor. E todas as vezes que os pastores precisarem, é muito importante, irmãos, você estar aqui para ajudar, porque Deus vai abençoar. Porque olha só, eu sempre ouço, né, a rádio ali do pastor Everaldo, e o pastor Everaldo esses dias também, ele viajou. Aquele dia que nós estávamos lá na igreja dele, né, aquele dia que nós estávamos lá adorando ao Senhor e tudo, no aniversário da igreja, aí o pastor já tinha dito que ele ia viajar, e ele realmente viajou, foi lá para Tocantins. Aí sabe o que aconteceu? Ele colocou câmeras também na igreja dele lá. Aí, irmãos, ele estava lá em Tocantins, se divertindo, né, descansando com a família. Aí ele inventou de olhar na câmera quem estava indo para o culto. Ele falou isso lá na rádio. Aí ele olhou para a câmera para saber quem estava no culto. Irmãos, ele disse que estava 4, 5 pessoas na sexta-feira, 4, 5 pessoas no domingo. Aí eu pensei, meu Deus do céu, sabe o que aconteceu? O pastor, ele ficou triste lá em Tocantins, se entristeceu, antecipou a volta dele, voltou da viagem dele, irmãos, e veio porque não estava indo ninguém para a igreja. Falei, meu Deus do céu, estragou a viagem do pastor, estragou o passeio em família com o pastor. E no lugar dele voltar alegre, ele voltou triste. Aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que a palavra do Senhor diz: obedecei aos vossos pastores, porque os seus pastores vão prestar conta das suas almas, né, naquele grande dia. E para que eles façam a obra com alegria e não gemendo, porque se eles estiverem gemendo, isso não é bom para vocês, não é proveitoso para a igreja. Aí eu pensei, quantos pastores não estão fazendo a obra gemendo, né? Até no momento com a família, que ele poderia estar se alegrando, se preocupou e teve que voltar para a igreja, irmãos. Então, irmãos, sabe o que nós temos que buscar cada vez mais, uns com os outros? Buscar mais amor. Porque se as pessoas amarem os seus pastores, vão ajudar os seus pastores. Vão pensar, não vou deixar meu pastor na mão, não vou deixar meu pastor sozinho, não. Ele foi se divertir com a família, eu vou me alegrar, porque agora ele pode ir tranquilo com a família, descansar, recuperar suas energias, e eu vou ajudar ele também. Nós temos que ter mais amor na igreja, irmãos, porque nós precisamos ajudar uns aos outros na obra do Senhor. Por isso eu agradeço cada irmão que se esforçou, esteve aqui também, ajudou com dedicação. Fiquei sabendo dos irmãos que vieram mais cedo, limparam a igreja, organizaram aqui, né? Fiquei um pouco com dó de Jesuíno, porque meu primo falou que ele estava igual um doidinho, correndo para lá e para cá, e a bateria era o som, estava tendo que se virar nos 30. Eu falei, mas isso aí é Deus já preparando ele para algum dia ele tomar conta de uma igreja também, hein? Porque muitas vezes nós temos que nos desdobrar, irmãos. Mas se nós ajudarmos uns aos outros,
nós vamos dividir as cargas e vai ficar muito mais leve fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, para nós estarmos nas bodas do Cordeiro, naquele grande dia, nós temos que estar unidos, adorando, buscando, fazendo a obra do Senhor e lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque naquele grande dia nós vamos entrar por aquelas portas e a alegria ela vai ser eterna, meus irmãos. E nessa noite nós vamos estar aqui fazendo memória do Cordeiro. Nessa noite nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor e fazer memória do noivo que está vindo, irmãos. O noivo que está voltando. A sua igreja tem que estar adornada. A sua igreja tem que estar linda. Igual eu vi minha prima ontem entrando, irmãos, lá naquele casamento ali. Linda, né? Maquiada ali, um vestido lindo, aquela cauda enorme. Várias pessoas ali ajudando, né, no vestido. Eu imaginei os anjos do Senhor conduzindo a noiva até o noivo, irmãos. Nós estamos sendo conduzidos até o noivo, mas não é de qualquer maneira. Nós temos que estar cada vez mais, irmãos, com a nossa vida espiritual organizada na presença do Senhor para nós recebermos a vitória. Já quero convidar aqui o grupo de louvor aqui na frente. Já vamos estar ministrando aqui a ceia do Senhor nessa noite. E só quem vai estar ali, irmãos, da Nova Jerusalém também vai